Prontinho? Vamos fazer a nossa oração inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos à oração de Santo Tomás de Aquino, aos estudos, né? Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, se eu não me engano, é a nossa quarta aula, né? Primeiro, peço desculpa aí a nossa falha, né, da semana passada, mas foi por uma boa causa, né? O bispo ele veio presidir a missa aqui na nossa capelania e não é todo dia que você tem essa oportunidade, né? Só para deixar a mensagem para vocês, é que... Ô, Leonardo, seu áudio tá... Não, seu áudio tá ligado. Cara, não conseguiu abrir aquela tua planilha da BBG agora. Ok, tá bom. Né? Desculpa. Não, sem problema. E só para deixar vocês informados, a missa com o bispo foi excelente. Foi uma semana de comemorações à festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós tivemos aqui na capelania missas diárias, né? Missa todo dia. Foi uma bênção aí para os fiéis que a frequentam, né? Então, foi uma homilia formidável. E possivelmente o tema da homilia, que foi sobre a questão do socorro, que geralmente Nossa Senhora permite aos homens, vai ser tema aqui de alguma aula nossa, porque vai ter esse tema, obviamente, algumas aulas, não apenas uma, que é a respeito da Mãe do Nosso Senhor, que é Nossa Senhora, né? Hoje, na nossa quarta aula, a gente vai entrar na questão da revelação, que é um tema central também do catecismo, e que é impossível, né, você proceder na fé católica se você não compreende minimamente o que é revelação, tá? Quando eu falo que é necessário compreender minimamente o que é revelação, eu não estou limitando essa compreensão, né, a uma mera compreensão intelectual, tá? Por exemplo, não é difícil da gente imaginar uma senhorinha que ora todo dia, que reza o texto todo dia, que tem uma vida religiosa assim bem reta, que ela não tenha conhecimento do que é revelação, mesmo que essa senhorinha não tenha ali o hábito da leitura, né, o hábito dos estudos, mas mesmo assim ela tem acesso e conhecimento da revelação. Então, quando a gente diz que é necessário ao católico conhecer o que é a revelação, eu não estou limitando esse conhecer a um mero ato intelectual, né? Conhecer a revelação não está limitado em compreender logicamente o que é revelação, tá? Mesmo porque isso é quase impossível de ser feito, né? Visto que aquilo que nós chamamos de revelação transcende e muito os limites da nossa razão natural, né? Então, não é exagero dizer que tentar compreender o que é a revelação apenas pela artimanha lógica da nossa razão natural, isso seria impossível, tá? A revelação transcende os limites do nosso intelecto. Então, hoje será a nossa primeira aula que nós vamos encostar em certos temas, né, que não podem ser limitados ao esforço da nossa razão natural. E que é necessário, por parte de todos nós, né, uma percepção pela fé, né? Ou seja, por aquela graça que Deus cede para nós, para que a nossa inteligência possa enxergar coisas que estão para além de seus limites naturais, tá? Então, talvez hoje seja a nossa primeira aula que vai trabalhar alguns desses temas. No entanto, qual é a primeira coisa que a gente tem que responder para que essa compreensão seja a mais adequada possível?
A primeira coisa é tentar entender o que é a revelação, né? O que é uma revelação? Quando a gente bate o olho na palavra, né, e busca a sua etimologia, você vai encontrar ali a junção de dois termos. Você tem ali o termo velar e tem ali o prefixo re, né, de revelar. Esse prefixo re, ele significa repetição, algo que ocorre novamente. E velar significa o quê? Velar significa colocar um véu, né? Velar significa colocar algo por cima. Tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, algo foi velado, você está dizendo em alto e bom som que algo foi escondido. Foi escondido, ou seja, você pegou um véu e colocou por cima de alguma coisa que antes estava aparente. Então, velar é o oposto de se mostrar, né? Mas o que seria, então, revelar-se ou revelação, né? Esse prefixo re, né, ele traz a noção de repetição. Então, seria como se colocar um véu de novo. Ou seja, se você coloca o véu uma vez e esconde, colocar o véu pela segunda vez, aparentemente, seria esconder mais ainda. Porque agora você tem dois véus entre você como observador e o objeto, né? No entanto, a palavra revelação, apesar dela significar colocar um véu de novo, ela traz no seu sentido um termo muito apropriado. Por quê? Esse revelar aí, esse verbo, ele, na verdade, ele junta duas coisas. Ele junta um desvelar e ele junta um colocar o véu novamente. Então, quando a gente diz que algo foi revelado, a gente está dizendo o seguinte, ó, que algo foi desvelado no primeiro momento e, num segundo momento, foi escondido de novo. Então, revelar, no fundo, significa desvelar e velar novamente. Então, é algo que se mostra e se esconde. Isso que significa revelar de algum modo. E por que nós estamos falando isso? Porque um dos temas centrais, como eu disse, do catecismo é justamente a revelação. Ou seja, Deus se revela para o homem. Aliás, se Deus não se revelasse para o homem ele teria uma imagem de Deus muito distante. Né? Porque com o esforço natural da nossa razão, o máximo que nós conseguimos é provar a existência de Deus e até adquirir, de algum modo, alguns atributos de Deus, atributos que a nossa lógica racional consegue atingir. No entanto, outras características de Deus, elas permaneceriam em segredo para nós. Então, o que Deus faz? Deus se revela para nós, para que nós possamos, de algum modo, acessar certos atributos de Deus que, com a nossa razão natural, nós não conseguiríamos acessar. Né? Então, como é que ocorre essa revelação de Deus? Deus se revela, portanto, desvelando alguns véus, mas ainda permanecendo obscuro sob outros véus. Então, a revelação, ela se mostra e se esconde. E isso faz todo o sentido do mundo, por um motivo muito simples. Deus não pode se mostrar por inteiro para nós. Aliás, por dois motivos. Né? O primeiro motivo é que Deus é infinitamente superior ao que nós somos, visto que ele é criador e nós somos criaturas. Isso significa dizer que é impossível o maior, o supremo, o infinito e o eterno, ele se mostrar todo de uma vez por uma inteligência humana que é extremamente limitada. Percebe? Não comporta o maior ou o infinito se mostrando totalmente para aquilo que é determinado, limitado e finito. Né? E, por um outro lado, também, nós, como seres limitados, nós não suportaríamos, obviamente, né, Deus dado por completo. Ou seja, é capaz de que, com muita luz, e uma luz que nós não estamos acostumados, é capaz com que a cegueira nos tomasse e nós passássemos a enxergar absolutamente nada. Então, a maneira de Deus se mostrar para o homem é através da revelação.
ele se mostra e se esconde. Não é que ele se esconde por querer negar uma verdade ao homem, mas é justamente por, didaticamente, mostrar-se ao homem aos poucos. Daí o nome revelação. Tá? Você ia falar alguma coisa, Leonardo? Não, se você quiser, eu posso tirar aí as dúvidas aí que eu tiver no final também. Pode ser, É para não melhor, atrapalhar. boa. Vai Seria falando até aí. mais interessante. De repente, Tá, anota aí depois a gente tá. traz as perguntas. Show? Ok. Então, vejam vocês. Quando Deus, portanto, se revela, um outro termo aparece, né, dentro do catecismo, que é o termo mistério. Então, Deus se revela através de mistérios. Tá? O que é um mistério? O que é um mistério? O mistério é algo que não está totalmente desvelado e mostrado, porque se tivesse totalmente desvelado, não seria mistério, não teria algo escondido, mas, ao mesmo tempo, não é algo que está totalmente escondido do homem. Porque se fosse totalmente escondido, nem mistério seria. Então, o mistério ele dá pistas as quais você vai tateando em busca de um bem prometido. Geralmente é isso um mistério. Né? Se trouxermos e rebaixarmos o termo mistério do catecismo para o mistério na nossa vida ordinária, a gente pode trazer vários exemplos que podem servir como analogias. Né? Por exemplo, uma chave se perdeu dentro da sua casa. Você não sabe onde está a chave. A chave se perdeu dentro da casa. Você não sabe onde ela está. Então, eis aí um mistério para você desvendar. Que mistério é esse? Onde é que está a chave? Veja que, para isso trazer uma conotação de mistério, é necessário que um pouquinho da chave seja revelada, ou seja, você sabe qual é a forma da chave e você sabe também que ela foi perdida dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Então, você tem pistas de que a chave prometida pode ser achada. Então, é um mistério. Se você nem soubesse que a chave se perdeu, já não seria mistério. Ou se a chave estivesse na sua mão, também não seria mistério. Então, a palavra mistério, ela ilustra de maneira perfeita isso que nós estamos chamando de revelação. Então, vejam vocês, Deus se revela aos homens. Deus se revela aos homens. Deus se mostra em partes. Deus traz pistas para que o homem possa, atendendo essas pistas, segui-lo, buscá-lo. Né? Então, a revelação ela é central também no catecismo. Tá? E digo mais. Quando a gente usa o termo revelação com R maiúsculo, a gente está dizendo uma nova forma que Deus está nos permitindo conhecê-lo. Né? Então, como nós vimos, existem duas formas de você buscar o conhecimento de Deus. A forma racional, que pelo próprio esforço natural da razão humana, você consegue buscar Deus, e da forma na qual você precisa da fé. Essa segunda forma, na qual preciso da fé, é a forma voltada ao conhecimento chamado revelação. Então, o que é a revelação? A revelação é o conhecimento que nós podemos ter de Deus a partir daquilo que Deus se permite se mostrar. Então, na revelação, é Deus que nos mostra. No conhecimento pela razão natural, é o meu esforço que busca Deus. Percebe a questão? E aqui cabe uma coisa interessante. Quanto mais eu me esforço na minha razão natural para tentar compreender Deus, eu consigo provar a sua existência, captar alguns atributos, mas a minha relação com Deus continua distante. Deus é um ser criador, perfeito, eterno, imutável, ok. Nós vimos isso na última aula. No entanto, o meu contato com Deus para aí. Agora, quando Deus, por amor a nós, decide se revelar e, por conta da fé, nós conseguimos captar essa revelação, aí o contato que eu tenho com Deus é extremamente superior ao contato que eu tenho pelo esforço da razão natural.
E superior em que sentido? É que, através da revelação, eu tenho a oportunidade de ter um contato pessoal com Deus. Então, a coisa muda bastante de figura. Ter um contato pessoal com Deus é muito superior a ter um contato meramente intelectual com Deus. Percebe a diferença? Se eu averiguar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na filosofia grega pagã, e buscar lá Deus, eu vou achar a ideia de Deus explícita nos livros de Platão, de Aristóteles, nos diálogos socráticos. Mas você vai perceber que toda a relação que eles têm com Deus é uma relação meramente intelectual, na qual eles estão provando que Deus tem que existir necessariamente, mas eles nem imaginam que é possível ter um contato pessoal com Deus. E por que eles nem imaginam isso? Porque eles eram burros? Não. Eles nem imaginam isso porque, mesmo acessando o máximo da perfeição da razão natural, eles não tiveram acesso à revelação divina. Ou seja, Deus não se revelou para eles nesse sentido de revelação com R maiúsculo. Em outras palavras, os filósofos gregos pagãos desconhecem o que é fé. Os filósofos gregos pagãos desconhecem essa graça cedida por Deus que amplia a razão de tal modo que ela possa compreender certas verdades que estão para além de seus limites naturais. Agora, veja a graça que pode ser compartilhada por nós, que um Aristóteles e um Platão nem imaginam. Nós podemos acessar a revelação divina através da fé ao ponto de ter um contato pessoal com Deus. Não é exagero. Na medida em que você vai conhecendo a revelação e aumentando a sua fé, você vai ganhando uma relação de pessoalidade com Deus. Percebe? Então, a revelação ela traz essa possibilidade de pessoalidade com Deus. E o que seria essa pessoalidade com Deus? O que seria essa relação pessoal com Deus? Essa relação pessoal com Deus, ela pode ser explicada de duas maneiras. De duas maneiras, tá? A primeira maneira é a seguinte: Deus, por amor aos homens, quis se revelar aos homens. Ele quis. É da vontade dele. Ele poderia muito bem não querer se revelar. Ele poderia muito bem se esconder atrás da ideia de Deus que eu possa captar apenas com o meu esforço racional. Mas não. Ele quis se revelar ao homem. E como ele fez isso? Deus foi preparando o homem através de uma narrativa, através de uma história humana que Deus mesmo foi construindo. E através dessa história humana que o próprio Deus foi construindo, Deus foi preparando o homem para que o homem pudesse acessar o próprio Deus se revelando. E qual é o ápice dessa revelação? O ápice dessa revelação é o Verbo encarnado. Então veja que coisa impressionante. Quando você pega as Sagradas Escrituras e decide abri-las, você percebe de cara uma organização de vários livros que denotam uma narrativa muito bem ordenada. Por exemplo, você pega lá o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Gênesis significa o quê? Origem. Aí você corre todas as Sagradas Escrituras e chega no último livro do Novo Testamento. Você encontra o quê? O Apocalipse, o fim. Então você tem uma história contada com início, meio e fim pelas Sagradas Escrituras. Que história é essa? Essa é a história da redenção humana. É a história do homem revelada por Deus. Então veja que coisa impressionante. Deus cede ao homem uma espécie de livre-arbítrio
E por conta desse livre-arbítrio, o homem vai construindo a sua história, e Deus vai se revelando nessa história e preparando o homem, desde o Antigo Testamento, a maior revelação de todas, com R maiúsculo, que é o próprio Deus feito homem, que é o Verbo encarnado. Então, a história que está sendo narrada nas Sagradas Escrituras é a própria revelação de Deus, que tem no seu ponto culminante o Verbo encarnado. Então, você tem lá a criação, Deus se mostrando para o homem desde o início da criação. Você tem a desobediência do homem. Daqui a pouco você tem o homem caído, o homem que está se separando de Deus. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, ele vai acionando na história humana uma tentativa de resgate a esse vínculo. Uma religação com o homem. E o que é religação que não religião? Então, veja, Deus vai reconectando com o homem esse contato, porque Deus quer ter um contato pessoal conosco. O homem desobedece Deus e Deus chama o homem novamente. Ó. E esse chamado ele vai acontecendo através de um preparo que ocorre desde o Antigo Testamento e que vai culminar no próprio Verbo encarnado, onde Deus se revela de fato. Essa é a história da salvação. Essa é a história humana verdadeira. Percebe a questão? Então, você veja, quando você lê ali trechos do Antigo Testamento, você vê que, depois da queda do homem, e o homem começa a chafurdar na lama, Deus começa a executar um plano através de uma didática divina monstruosa, belíssima. Ele começa a executar um plano dentro da história humana, na qual ele vai selecionando os homens, buscando uma espécie de pureza, como que preparando os homens, desde o povo escolhido de Israel, vai preparando os homens para que, quando a revelação com R maiúsculo ocorrer, os homens estejam preparados. Então, vejam que coisa belíssima. O contato pessoal nesse primeiro pilar, ele ocorre porque Deus prepara o homem em sua história para recebê-lo pessoalmente, através do Verbo encarnado. E isso é belíssimo. Veja, Deus não falou de longe. Deus é o Verbo encarnado que, com seu testemunho, se revelou. Ou seja, isso é uma relação extremamente pessoal, que rompe todos os limites que a razão natural dos grandes filósofos alcançaram. Rompe, é infinitamente superior. Se os filósofos gregos estão buscando a verdade racionalmente pela lógica, eles nem podem imaginar que já estava no desígnio de Deus, o próprio Deus, enquanto Verbo encarnado, dizer assim, ó, eu sou a verdade. Então, a verdade agora não é captar a natureza das coisas com esforço intelectual. A verdade agora é uma pessoa. Então, veja, a revelação exige um contato pessoal com o homem. Isso é amor demais, é um amor que transborda. Percebe? Isso é muito importante para a gente perceber. Esse é o primeiro pilar da revelação. Agora, tem um segundo pilar ainda. Tem um segundo pilar da revelação. E esse segundo pilar é tão importante quanto. Da mesma forma que Deus se revelou como pessoa para os homens, ou seja, quando Cristo diz, eu sou o Filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele exigiu de todas as testemunhas oculares que estavam ali presentes, ele exigiu que todas aquelas pessoas percebessem Deus como pessoa. Veja, se ele se apresenta como filho, e se ele toca o nosso coração por intermédio do Espírito, então eu tenho que perceber que, sendo filho pelo Espírito,
isso exige a figura do Pai. Então, veja, Deus se revela por um grande mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. É uma pessoa. Explique isso racionalmente e logicamente. Ó. Não vai dar. Ah, então eu vou negar. Não dá para explicar logicamente, então eu vou negar. Também não vai dar, meu filho. Porque Deus se revela pessoalmente, e se ele se revelou pessoalmente, ele pegou da sua percepção o testemunho. E o testemunho de uma verdade é superior à compreensão lógica de uma verdade. Então, mesmo sendo um mistério que a lógica não consegue abarcar, pelo fato de Deus ser uma pessoa que se apresenta pelo testemunho direto, isso também é uma verdade que não nega a razão. Isso é formidável. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é uma relação pessoal que eu, Roberto Varela, tenho com Deus. Que o Israel Esteves tem com Deus. Que o Tiago Casagrande, que o Leonardo, que o Elias tem com Deus. Então, Deus se revela a cada indivíduo, a cada pessoa, na medida em que ele quer se revelar e na medida em que ele nos chama. Ou seja, ele nos diz: deixe o seu interior limpo para que eu possa me aproximar e me revelar cada vez mais para você. Ó. Veja, isso de novo é a revelação divina. Então, olha que coisa interessante. Se um ateu desconfiasse da possibilidade de uma relação pessoal com Deus, a partir do fato de que Deus revela ao indivíduo humano, se o ateu desconfiasse disso, ele deixaria de ser ateu na mesma hora e nunca mais iria pedir prova racional da existência de Deus, porque isso ficaria até em segundo plano. Porque agora eu tenho um testemunho pessoal, caramba, que é infinitamente superior a uma prova, uma mínima prova racional da existência de Deus, como falamos na última aula. Ó, aquilo que falamos na última aula é importante, mas vem cá, aquilo é filosofês, cara. Aquilo lá é muito importante, muito sério, só que aquilo é filosofês. Se você limitar a sua compreensão de Deus de maneira meramente lógica, você fala assim, eu só quero compreender Deus pela lógica. Eu só quero os atributos de Deus que eu compreendo pelo meu raciocínio. Meu filho, você vai se afastar de Deus. Você não vai se aproximar de Deus. Se você fechar a porta para a relação pessoal com Deus, daqui a pouco, nem mesmo a prova lógica você vai acreditar. E por que eu estou dizendo isso tudo? Já aproveitando para a gente partir para as perguntas que eu acho que vai deixar a coisa um pouco mais intrigante. Por que eu estou dizendo isso tudo? Que isso aqui já vale, inclusive, uma boa lição de catecismo, que a gente tem que aprender o mais cedo possível. Vida cristã, que não tem como finalidade a relação pessoal com Deus, não é vida cristã. Isso parece bobo, mas não é bobo, isso é muito sério. Por que eu estou dizendo isso? Existem muitas pessoas que estão dentro desse cenário cultural cristão católico. O cara diz, eu sou tomista. O cara decora todos os conceitos de Santo Tomás de Aquino, sabe tudo da filosofia tomista. Fala, cara, isso daí é muito bom e muito importante. Mas, olha, se isso daí não for regado pela relação pessoal com Deus, significa dizer que sua fé está diminuindo. Ela não está crescendo. Quer dizer que você está se distanciando do caminho da santidade. Então, é importante frisar isso, porque o objetivo desse catecismo, apesar de eu vir da escola da filosofia, o objetivo desse catecismo não é compreender os conceitos principais do catecismo. O objetivo desse catecismo é compreender os conceitos principais do catecismo para buscar uma relação pessoal com Deus. Percebe a diferença?
Se eu não tenho uma vida mínima de oração, se eu não começo a cultivar em mim um hábito mínimo de oração, uma vida pelos sacramentos da igreja, se eu não procuro a igreja, se eu não tenho uma vida espiritual, se eu não tenho momentos de recolhimento durante o dia, eu estou impossibilitando essa relação pessoal com Deus. E olha, eu vou falar para vocês em termos de testemunho. Eu demorei muito a entender isso daí. Muito, muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Eu lembro que em várias sessões das quais eu participei do sacramento da confissão, eu lembro que, por vezes, eu escutava o seguinte aconselhamento espiritual do padre em questão. Ele dizia assim para mim, olha, enquanto você não entender que não é você que se salva, você não vai sair desse buraco. Eu demorei a entender esse negócio. Porque a salvação não está ligada ao meu esforço. O meu esforço ele é necessário para que eu possa limpar a casa. Mas a salvação está ligada à ação do próprio Deus. Então, Deus ele quer ter uma relação pessoal com você, mas você tem que tratá-lo como pessoa. Enquanto você tratar Deus como uma ideia, e você começar a achar que o seu esforço é que vai fazer a sua vida espiritual, você não consegue fazer com que a fé cresça. Percebe? Por isso que a aula de hoje é importante. Se Deus se mostra muito mais por aquilo que ele se revela e muito menos pelo nosso esforço racional, então nós temos que acreditar nisso. Então nós temos que apoiar a nossa fé na revelação. Na revelação. Vocês vão ver, inclusive, nos nossos próximos encontros, que a gente vai perceber nas Sagradas Escrituras que tem toda uma narrativa da revelação. Até Deus se revelar como o próprio Verbo encarnado, a partir do Filho e do Espírito Santo, existe toda uma narrativa antes disso. E essa narrativa a gente tem que conhecer. E nós vamos detalhar cada uma dessas etapas nos nossos próximos encontros. Então, para a gente caminhar para o fim, tá? Fazer uma explanação mais curta hoje, de repente, para ouvir algumas perguntas e algumas colocações de vocês. O que é a revelação? A revelação é a maneira pela qual Deus se mostra ao homem, por puro amor, de maneira gratuita. E essa revelação, ela exige do homem uma abertura para o contato pessoal. Basicamente é isso. Não sei se eu fui claro. Se não fui claro, basta perguntar, a gente pode ir tirando as dúvidas aí aos poucos. Posso começar? Manda bronca. Então, fiz umas anotações aqui enquanto estava durante a aula e já tem um tempo, assim, mais na época da faculdade, eu tinha um curso muito grande de ler a Bíblia e começou a me dar umas pinceladas e umas lembranças interessantes. Porque a revelação máxima que a gente está falando é a revelação de Cristo, que é o Verbo encarnado, que é Deus na forma humana. Vamos colocar assim, seria mais ou menos isso. E olha que interessante. Olha que interessante. Qual religião a gente tem diversas revelações até hoje? A única. Os judeus pararam aonde? No Moisés? Qual que foi a revelação pós a Terra Prometida para os judeus? Eles esperam ainda o Messias e não chegou, certo? A gente tem revelação feita através de São Padre Pio na década de 60. A gente tem santos católicos e santas católicas, até começou falando lá de Santo Antão, mas a gente tem que lembrar das santas, que, independente, não tem vida de sacerdócio e se mostraram uma vida totalmente dedicada a Deus. Aí vem a pergunta, se eu tenho revelação dentro da igreja, porque essa é a única igreja que, quando Cristo olhou para Pedro e falou, você é Pedro, e sobre você edificaria a minha igreja. Quer dizer, o nome dele era Simão. Simão, tu és Pedro, quer dizer, você é pedra, e sobre você edificaria a minha igreja. E o que ligares da terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado do céu, e a gente vai compreender bem a questão dessa comunhão. Mas olha só, olha que interessante sobre revelação. A gente fala de revelação
E a gente tem revelação o tempo inteiro. E a gente só tem revelação, você pode estudar o islamismo, você pode estudar, você não consegue encontrar revelação. Quando você vai para o protestantismo, por exemplo, você não tem revelação. Ele para em Cristo e não aceita nem sequer que haja revelação através de outra forma. Então, assim, eu acho que, não vou dizer nem da prova racional, mas de algo tão interligado com Deus, que é a própria igreja, que se não fosse através dela, você não tem a salvação, você só tem a salvação através da igreja. Por quê? Porque é nela que é feita a revelação. E a revelação é o tempo inteiro. Ela não para. Perfeito. E vai continuar tendo. Perfeito. E você vê, Girel, que ironia que seria, né? Deus cria o ser humano com dignidade de pessoa, mas aí na hora de se revelar, ele não se revela pessoalmente, não. Exatamente. Ele se revela como uma ideia, não faz sentido nenhum isso. E é Exatamente. interessante você dizer isso. Mas Girel. o santo seria alguma espécie aí de revelação? Sim, o santo, ele é o indivíduo humano que, ao imitar Cristo, a perfeição, ele tem um contato pessoalíssimo com o próprio Deus. Então, o que é o santo? O santo é um modelo de conduta cristã. O santo tem contato pessoal com Deus, na sua própria existência. Ele é a própria vontade divina na história humana. O santo é isso. Mas ele seria também uma espécie, como o Iel falou aí, de revelação, ou não? É só um cristão, ele é um intermédio, ele é um ser humano. Que tá se aproximando mais A revelação máxima é Cristo. Mas Isso. o que é a revelação? A revelação é mostro e velo. Eu mostro e retraio. Isso. E talvez, por que talvez seja interessante esse mistério de Deus fazer exatamente dessa forma? Para você aumentar a sua fé e buscá-lo. Porque existe até, isso não está dentro da Bíblia, mas está dentro eu não lembro de quem que escreveu, que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que se o demônio ver Deus, ele deixa de ser demônio. Só que ele não quer chegar a ver Deus, ele nega a bondade, ele sabe da existência, mas Deus é tão perfeito que se alguém ver Deus, o demônio ver Deus, e aí aquela questão da luz que nos traria uma cegueira imensa, seria mais ou menos isso. Porque a perfeição é em limite máximo. Perfeito. É porque o que acontece, Nanau, é que a figura dos santos, ela deixa de maneira evidente, por testemunho, que Deus se revela a todo momento. Vou repetir, ó. A figura dos santos, ela deixa de maneira evidente que Deus se revela a todo momento. Vou te dar um exemplo. Quando o protestante ele nega a santidade do homem, ele nega Maria, ele sai negando um monte de seres humanos que estão ao redor da revelação de Deus, o que o protestante está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: Deus não se revela. Só que o protestante não percebe que ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, ó, Deus não se revela. Por que ele está dizendo isso nas entrelinhas? Ele está dizendo o seguinte: não, Deus fala comigo a todo momento, Deus fala comigo a todo momento, eu escuto Deus a toda hora, eu vou no culto, Deus está falando comigo, Deus não para de falar comigo, Deus está falando a todo momento e eu escuto ele sempre. Para o protestante, isso é Deus, eu escuto ele sempre. Ou seja, o protestante ele inverte a régua, dizendo o seguinte: graças ao meu ouvido de protestante perfeito, é que eu sei que Deus fala comigo. Às vezes é o demônio soprando no ouvido dele, às vezes é um anjo caído soprando no ouvido dele, e ele está achando que é Deus. A pergunta é: por que ele não tem um critério, portanto, de saber quando é que é Deus se revelando? Por um motivo simples. O protestante não tem um modelo pessoal humano. Ele não tem a figura de Maria, puríssima, ele não tem a figura dos santos, então ele não tem o conjunto de biografias que poderia alimentar a imaginação deles e perceber o seguinte: caramba, Deus se revela pessoalmente a todo momento. E o negócio é tão sério, que eu tenho que me limpar, usar esses seres humanos de modelo para buscar uma pureza
e aí sim começar a escutar Deus. Então, veja. Eles têm o próprio Jesus e os apóstolos, né? Sim, Bom, no caso dos protestantes. é porque eles se baseiam no seguinte, eles se baseiam na narrativa das Sagradas Escrituras, somente. Só que olha só como isso não faz sentido. A narrativa das Sagradas Escrituras propõe pela Escritura a revelação de Deus, dentro de uma história. Só que veja vocês, aquilo ali é a narrativa da revelação. Isso supõe que a revelação é infinitamente superior à narrativa. Então veja você, Nanau. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é uma pista da revelação que ocorreu de fato. Então, tudo que a gente lê ali, a gente tem que ler de forma literal? Tem sim, óbvio que tem. Só que o fato transcende infinitamente a própria narrativa. Então, se eu não consigo remontar o fato por aquilo que eu estou lendo, a leitura ela é inócua, ela é vazia. O que o protestante geralmente faz é o seguinte: o fato é menos importante do que o livro. Pô, aí não. Aí não dá. A letra não pode ser mais forte que o espírito, pô. Tudo que está na Bíblia Cristo é verdade. Disse, a letra mata, o espírito traz vida. Percebe? Então, o fato, ele transcende a narrativa do fato. É mais ou menos assim, Nanau. Você viu uma pessoa sendo atropelada na rua. Aí eu chego para você e pergunto para você o que aconteceu. Aí você me narra o que aconteceu. Mas veja, a sua narrativa é menor do que o acontecimento, pô. O acontecimento ele é mais real do que a sua narrativa. O que o protestante faz é inverter essa hierarquia. Ele traz uma realidade maior para o livro e menor para o fato que o livro designa. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda verdade está na Bíblia. Perfeito. Tem mais verdade fora da Bíblia. A verdade transcende a Bíblia. Exatamente. Por lógica. Por lógica. Diga, Thiago. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro essa parte do literal que você falou, tipo, tudo que está na Bíblia é necessariamente literal? Tudo? Sim. Por um aspecto, sim. Porque o que acontece? Existem várias camadas de leitura das Sagradas Escrituras. A camada mais superficial até a camada mais essencial. A camada mais superficial que tem é a camada literal. A literal em que sentido? Eu não consigo compreender, por exemplo, a profundidade simbólica do texto. Entende? Então é a camada mais superficial. No entanto, essa camada superficial, na medida que você vai avançando nas outras camadas, ela não deixa de existir, não. Sim. Então aquilo ali é uma narrativa de fatos. É óbvio que, por vezes, você tem ali na linguagem alegorias, você tem símbolos, mas as alegorias e os símbolos estão apontando para um fato. Tudo ali tem sentido. Qualquer palavra que esteja ali, numa boa tradução, obviamente, qualquer palavra que tenha ali tem uma designação na realidade. Tá. Tem que ter. Tá, então... Mas, tipo, sei lá, Jó. Jó é literal? Ou ele é... Sim. Tudo é literal. Sim. Mas, tipo, realmente Deus fez uma aposta... Não, não é aposta. A gente vai ter a aula para a gente trabalhar. A gente vai ter algumas aulas para a gente trabalhar alguns textos bíblicos, tá? Se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso. E, de repente, eu chamo até um convidado que é especialista nisso daí, tá? Que é o professor Sérgio ou talvez o padre Zé Edilson, para participar aqui com a gente, tá? Porque ele pode falar disso aí com mais propriedade, ou eu mesmo falar depois que a gente tem uma aula preparada para isso. Mas o que eu posso te garantir, viu, Thiago? Tudo que está escrito ali está apontando para um fato da realidade. Isso aí não tem como ser colocado em dúvida. Tá? E o que vocês comentaram, que toda revelação vem pela igreja. Como assim? Qual o sentido? Boa pergunta. Vamos lá. Quando o Israel cita o diálogo entre Cristo e Pedro, entre Cristo e o Papa, entre Cristo e
o discípulo, e Hell, na verdade, está dizendo o seguinte, que a igreja performa no mundo terreno a família de Deus, os filhos de Deus. Tá? Se nós somos filhos de Deus, ou seja, se Deus se revela para nós, nos selecionando, no sentido em que vocês são meus filhos, ele está dizendo nas entrelinhas o seguinte, se vocês são meus filhos, eu tenho um amor paterno por vocês. E o que um amor paterno faz? O que um pai faz em relação ao filho? A relação pessoal do pai com o filho se dá da seguinte maneira. O pai ensina o filho a andar, o pai protege o filho, o pai chama o filho, o pai ensina o filho, ou seja, o pai guia o filho. E a igreja, nesse sentido, é o único meio pelo qual eu tenho, de maneira visível, Deus me guiando. Então, por que a salvação passa pela igreja? Porque a igreja é o guia do pai com o filho. É o guia de Deus com os cristãos. Vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, na igreja, os sacramentos. Né? Os sacramentos eles foram instituídos pelo próprio Cristo. E o que são os sacramentos? Os sacramentos são símbolos. Símbolos presentes na estrutura da igreja, só que são símbolos diferentes dos outros. O que um símbolo comum faz? Um símbolo comum aponta para um outro significado. Ele quer significar uma outra coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Tá? Se eu desenho para você aqui uma suástica, eu estou apresentando para você um símbolo que remete a uma ideia que nada tem a ver com aquelas linhas desenhadas. Então, a suástica significa, sei lá, o nazismo, significa morte, significa campos de concentração, violência, significa um monte de coisa. Mas o símbolo mesmo que eu trouxe aqui para você, ele está forçando a sua inteligência a esse outro objeto que é o nazismo. Mas o próprio símbolo ele não tem poder de produzir aquilo que ele significa. Percebe? Por exemplo, você está andando de carro, você vê uma placa lá, quebra-mola a 200 metros. Você vai andar 200 metros, você vai encontrar o quebra-mola. Mas veja, não foi a placa que produziu o quebra-mola. A placa apenas indicou um outro objeto. O sacramento da igreja, olha que coisa formidável. Ele não apenas indica um objeto, ele não indica alguma coisa, mas ele produz aquilo que ele indica. Percebe a questão? Então, por exemplo, o sacramento da confissão. O sacramento da confissão. Você vai se confessar sabendo que Deus vai te perdoar. E quando você termina a confissão, Deus te perdoa mesmo. Então, veja, o sacramento da confissão produziu aquilo que ele significa. Diferente dos outros símbolos. Ó. Então, veja que interessante. Os sacramentos, por exemplo, estou dando como exemplo, tá? Os sacramentos, eles deixam de maneira visível a revelação de Deus. Por quê? Se a igreja não fosse a revelação visível para os homens, os sacramentos não funcionariam. Os sacramentos não produziriam aquilo que eles significam. Ora, se os sacramentos produzem aquilo que eles significam, então a igreja é, sim, a revelação de Deus visível para os homens. Pô. Você entende o negócio? Então, veja, não tem como fugir disso. Eu costumo falar com
com os meus alunos, com os meus amigos, eu escutei uma vez essa explicação, eu acho ela genial. Você veja o senso de humor de Deus na sua didática divina, né? O Verbo encarnado, ele se revela socialmente como carpinteiro, cara. Veja, ele pega madeira bruta e transforma aquela madeira em algo útil. Não é exagero dizer, em termos de símbolo, em termos de analogia, Deus é o carpinteiro que quer trabalhar no nosso coração e a oficina é a igreja. E digo mais, os sacramentos é a ferramentaria. Então, olha, é muito difícil, tá? Deus pode fazer tudo, eu sei. Mas veja o senso de humor na didática divina. É muito difícil um carpinteiro produzir alguma coisa sem ferramenta. Até nisso tem uma didática divina. Ó. Você tem a ferramentaria, que é a igreja. Você tem esses pedaços de madeira que somos nós, tudo mal acabado, tudo decaído, tudo podre, tudo cheio de aresta, tudo ferrado. A gente vai para a ferramentaria e tem lá um carpinteiro disposto a trabalhar no nosso coração, a partir de ferramentas que nós conhecemos o funcionamento. Pô. Isso é sensacional. Então, é impossível negar. Só dei o exemplo do sacramento, tá? Tem outros exemplos, tem o magistério, tem o próprio catecismo. Tá? Tem vários exemplos que a gente pode dar da igreja. A própria história da igreja, mas pegando apenas os sacramentos. Ó. Pelo exemplo dos sacramentos, é impossível afirmar que a igreja não é o único meio confiável pelo qual Deus se revela. E de maneira visível. Diga lá, Israel. E é interessante, vou ser bem rápido. Se você, eu não vou colocar aqui a questão do sacerdócio, tá? Mas eu vou colocar os sacramentos da vida normal, cotidiana nossa, seres humanos meros mortais, vamos colocar assim. A gente tem o batismo... Leigos, desculpa. A gente tem o batismo ali representando não, expulsando o pecado original, vindo e marcado de Adão e Eva. Aí a criança batizada, ela tem um espaço, se ela falecer, no céu. Por quê? Não mexam com os pequenininhos são meus. Ele adquire uma personalidade. A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer o catecismo e a primeira Eucaristia. Por isso que lá na capelania a gente faz com 7, 8 anos de idade, quando ele adquire a personalidade. Aí a gente passa, vamos lá, para a crisma, que é a confirmação do nosso batismo, lá para expulsar o pecado original. Olha como é que a sequência cai na Bíblia. A confissão representa a humildade sua, da coragem de confessar os seus pecados, a comunhão, o recebimento do corpo verdadeiro de Cristo, porque não é representado que somente no protestante ele só representa, não. Aqui a gente recebe o corpo de Cristo, e a extrema unção, que é o seu último perdão antes da sua passagem dessa vida. Então, se você colocar até o sacramento dos leigos numa visão de sequência, é impressionante, é impressionante. Você começa de Gênesis e termina Apocalipse. Perfeito. E se você fazer uma leitura simbólica dos livros das Sagradas Escrituras, você encontra os mesmos símbolos significantes Sim. dos sacramentos. Isso é impressionante. A gente vai ter esse momento aqui também, quando a gente entrar nos sacramentos, que é uma aula muito importante. Aulas serão, né, importantes em relação a esse assunto. Sim. É isso. Mais alguém? Roberto. Diga. Tá, vamos lá. Quando você falou da parte lá de revelação, você falou que Deus jamais poderia se revelar para a gente, né? Não, se desvelar totalmente, né? Enquanto nós estamos nessa vida, sim. Ok. Perdi ele um pouco, mas falou, né, que ele não se rebaixaria, né, como não é isso. Sendo tão superior, né? Não teria como a gente ter uma revelação ali total que a gente não conseguiria nem enxergá-lo.
Isso. Tá. Sim. Aí eu vou te perguntar aqui, então, lógico que isso é uma, como é que fala? Você já falou que é um mistério, né? Sim. A questão ali de Jesus, ele veio como um Deus. Como que ele se encaixaria nessa afirmação sua? Ah, sim. Se ele não Vamos poderia lá. ser... Vamos lá. Eu entendi sua pergunta. Se o verbo encarnado se revela, ali já não seria uma revelação total, uma desvelação total? Sim, Não seria. Aliás, a maior prova disso é quando você lê os diálogos de Cristo com os discípulos. Por diversas vezes, Cristo diz, olha, não é a hora ainda de eu falar algumas coisas aqui para vocês. No futuro, vocês vão entender. Entende? Isso já é uma prova de que a sabedoria divina, por ela ser infinita, por ela não ter limites, ela só pode ser associada à compreensão humana na própria didática que Deus implementou ao se revelar aos poucos. Percebe? O próprio Cristo, ele vai se revelando dentro de uma narrativa pessoal humana. Quer ver um exemplo disso? Você tem a narrativa do primeiro milagre de Cristo. Você tem Nossa Senhora dizendo, olha, filho, acabou o vinho. E Cristo responde, o que eu tenho a ver com isso daí? Ainda não chegou a minha hora, ele diz. Ainda não chegou a minha hora. Quando ele diz, ainda não chegou a minha hora, é um traço da sabedoria divina dizendo, olha, eu estou me revelando aos poucos, pois somente assim vocês entendem. É basicamente isso. Apesar de que esse exemplo escolhido não foi muito bom, porque Nossa Senhora ali, de maneira magistral, funcionando como uma mãe, é muito engraçado, porque ela escuta isso de Cristo e diz aos organizadores da festa, ó, obedeça o que ele vai dizer. Olha que sabedoria de Nossa Senhora, né? Ela aceita o ritmo do próprio filho em se revelar através dos milagres, mas, ao mesmo tempo, ela diz às pessoas, olha, obedeça o que ele mandar fazer. Ou seja, ela deixa ali um espaço aberto para o primeiro milagre de Cristo que, de fato, ocorre na festa. Então, esses exemplos de narrativa que eu estou te trazendo, Nanau, já deixa claro para nós que a própria figura de Cristo se revela aos poucos. Ou, melhor ainda, se revela de modo que o homem possa compreender. Né? Mesmo porque, desde o nascimento de Cristo, desde a anunciação do nascimento de Cristo, de novo, desde os antigos profetas do Antigo Testamento, a revelação de Cristo já está se dando pouco a pouco. Você encontra passagens do Antigo Testamento que são profecias da própria narrativa de Cristo. Então, Cristo já está se revelando ali aos poucos. Então, a figura de Cristo não está remetendo à ideia de que ele está se revelando, se desvelando por completo. Na verdade, ele está se revelando na medida em que o meu contato pessoal com ele permite que eu compreenda e entenda. Essa é a didática divina. Apesar de que nós não podemos confundir isso com o fato de que a revelação do Verbo encarnado é uma revelação plena. Plena. Plena em que sentido? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Né? Agora, a maneira pela qual eu vou compreendendo e percebendo essa revelação plena, né, depende, obviamente, desses mistérios sendo revelados. Aos poucos, obviamente. Entende? Então, você não tem nenhuma contradição aí, não. O fato do Verbo encarnado se revelar, mesmo que seja de maneira plena, porque é o próprio Deus, ainda assim você percebe que é uma revelação, e não uma desvelação. É uma revelação. É cheio, é uma enormidade o número de mistérios dentro da narrativa de Cristo. É um mistério atrás do outro. E se é mistério, é revelação, caramba. Não é uma desvelação, né? Não sei se eu fui claro. Sim, foi. Então é isso. Mais alguma?
Eu lembrei Ok? daquela pergunta, mas é completamente fora do tema. Manda. Vamos ver se a gente. Se for muito fora e a gente tiver condição de responder, a gente deixa para a próxima. É muito fora, talvez seja até meio infantil. Sabe a série The Chosen? Você já Sim, viu? Na assisti. Assisti tudo já. Na parte, não sei se aconteceu, mas sei que estava na série. Na parte que o Pedro e a mulher dele perderam um filho. Aí Deus não deixa nenhum mal acontecer se aquele mal não for produzir um bem maior. Beleza, aquilo pode produzir um bem maior, mas e aquela criança que não vai para o céu porque não estava batizada? Então, isso é um mistério, a gente teria que averiguar, isso é um mistério mesmo. Agora, se você assistiu o seriado, e o seriado ele tem alguns erros ali doutrinais seríssimos, no entanto, a segunda temporada do seriado, que ocorre esse episódio, é uma temporada que tem uma certa beleza. Tem até uma certa beleza nos capítulos, porque ali é uma preparação desde o primeiro episódio até o último episódio da segunda temporada, que é uma preparação para compreendermos a terceira, desculpa, para compreendermos a narrativa de Pedro. É belíssimo aquilo, porque você tem ali uma tragédia. Você tem ali um sofrimento de um discípulo que começa a ver a sua fé perdendo força. E ele vai, ao longo dos episódios, perdendo a fé em Cristo. Né? E nas Sagradas Escrituras a gente tem vários relatos da fé de Pedro que fica balançada. Que fica balançada. No entanto, a terceira temporada do The Chosen fecha com chave de ouro no último episódio, que é o episódio da barca e vem Cristo andando sobre as águas. E aquele episódio é belíssimo, porque ali a fé de Pedro ela é recuperada totalmente. E ela volta ao caminho. E é belíssimo, porque os episódios vão trazendo uma cena trágica, uma após a outra, e você vê ali um definhamento espiritual de Pedro. E daqui a pouco você vê uma redenção no final, Sim. No último capítulo do seriado. Aliás, eu indico que vocês assistam e tentem relevar um pouco algumas heresias que estão ali contidas, mas a narrativa é belíssima, pelo menos nessa questão voltada à biografia de Pedro. Mas basicamente é um mistério. Dá para a gente tentar explicar sim, mas assim, a gente vai ter oportunidades também aqui, o catecismo também trata isso, a respeito da questão do limbo, das crianças não batizadas. Tem um monte de coisa que a gente vai poder tratar e, de repente, esbarrar nesse tema. Tá? O irmão de Hel vai nos ajudar muito nisso aí também, né? O Rafael, que tem uma formação muito, muito substancial em relação à doutrina da igreja. Ele vai poder nos ajudar a respeito também dessas questões aí. Ok? Então é isso. Valeu, gente. Boa Valeu, noite. meus amigos. Fazer a oração final, a gente tem razão. então encerra. Ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus aí. Um abraço a todos aí. Só uma curiosidade. Quantos livros você tem aí católicos aí? Não, na verdade, que eu olhei um papel de parede, para parecer intelectual. Abração, meus amigos. Valeu. Falou. Não. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nanau. Um abraço, cara. Valeu, Elias. Valeu.